Leitura da Bíblia, dia 11 de setembro, livro do profeta Isaías, capítulos 8 e 9, Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 1 ao 17, livro dos Salmos, capítulo 55, Provérbios, capítulo 23, versículos 4 e 5. Inscreva-se no canal Bíblia em Foco 66. Deixe seu joinha, comente, compartilhe e ative as notificações. Livro do profeta Isaías, capítulo 8. A invasão dos assírios. Disse-me também o Senhor: toma uma ardósia grande e escreve nela de maneira inteligível: rápido despojo, presa segura. Tomei para isto comigo testemunhas fidedignas, Aurias, sacerdote, Zacarias, filho de Berequias. Fui ter com a profetisa. Ela concebeu e deu à luz um filho. Então me disse o Senhor: põe o nome de rápido despojo, presa segura, porque antes que o menino saiba dizer meu pai ou minha mãe, serão levadas as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria diante do rei da Síria. Falou-me ainda o Senhor dizendo: em vista de este povo ter desprezado as águas de Siloé, que correm brandamente, e se está derretendo de medo diante de Rezim e do filho de Remalias, eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas de Eufrates, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Assíria com toda a sua glória, águas que encherão o leito dos rios e transbordarão por todas as suas ribanceiras, penetrarão em Judá, inundando-o, e passando por ele, chegaram até ao pescoço. As alas estendidas do seu exército cobrirão a largura da tua terra, ó Emanuel. O Senhor é a nossa esperança. Enfurecei-vos a povos e sereis despedaçados. Dai ouvidos todos os que sois de países longínquos. Cingi-vos e sereis despedaçados, cingi-vos e sereis despedaçados. Forjai projetos e eles serão frustrados. Dai ordens e elas não serão cumpridas, porque Deus é conosco. Porque assim o Senhor me disse, tendo forte a mão sobre mim, e me advertiu que não andasse pelo caminho deste povo, dizendo: não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração. Não temais o que ele teme, nem tomeis isto por temível. Ao Senhor dos Exércitos, a ele santificai. Seja ele o vosso temor, seja ele o vosso espanto. Ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel. Lá se armadilha aos moradores de Jerusalém. Muitos dentre eles tropeçarão e cairão, serão quebrantados e lançados e presos. Resguardo o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. Eis-me aqui, e os filhos que o Senhor me deu, para sinais e para maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no monte Sião. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chilreiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? A lei e o testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Passarão pela terra duramente, oprimidos e famintos. E será que quando tiverem fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão ao seu rei e ao seu Deus olhando para cima? Olharão para a terra e eis aí angústia, escuridão, sombras de ansiedade, e serão lançados para dessas trevas. O nascimento e o reino do príncipe da paz, capítulo 9. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além de Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado esse povo,
a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Profecia contra o reino de Israel. O Senhor enviou uma palavra contra Jacó e ela caiu em Israel. Todo o povo o saberá. Efraim e os moradores de Samaria, que em soberba e altivez de coração dizem: os tijolos ruíram por terra, mas tornaremos a edificar com pedras lavradas. Corta-se os sicômoros, mas por cedros os substituiremos. Portanto, o Senhor suscita contra ele os adversários de Rezim e instiga os inimigos. Do oriente vêm os sírios, do ocidente os filisteus, e devoram a Israel a boca escancarada. Com tudo isto, não se aparta sua ira, e a mão do Senhor continua estendida ainda. Todavia, este povo não se voltou para quem o fere, nem busca ao Senhor dos exércitos. Pelo que o Senhor corta de Israel a cabeça, a cauda, a palma e o junco. No mesmo dia, o ancião, o homem de respeito, é a cabeça. O profeta que ensina a mentira é a cauda. Porque os guias desse povo são enganadores, e os que por eles são dirigidos são devorados. Pelo que o Senhor não se regozija com os seus jovens. Pelo que o Senhor não se regozija com os jovens dele, e não se compadece dos seus órfãos e das suas viúvas, porque todos eles são ímpios e malfazejos, e toda boca profere doidices. Com tudo isto, não se aparta sua ira, e a mão dele continua ainda estendida. Porque a maldade lavra como fogo, ela devora os espinhos e os abrolhos, acende as brenhas do bosque e estas sobem em espessas nuvens de fumaça. Por causa da ira do Senhor dos Exércitos, a terra está abrasada e o povo é parte do fogo. Ninguém poupa seu irmão. Abocanha à direita e ainda tem fome, devora a esquerda e não se farta. Cada um come a carne do seu próximo. Manassés ataca Efraim e Efraim ataca Manassés. E ambos juntos atacam Judá. Com tudo isto, não se aparta sua ira, e a mão dele ainda continua estendida. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 17. Prefácio e saudação. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos, meus companheiros, às igrejas da Galácia. Graça a vós outros e Pai da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. A quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. A inconstância dos Gálatas. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue o evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. O evangelho que Paulo recebeu e pregou. Porventura procurei agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procura agradar homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem.
porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Porque eu viste qual foi outrora o meu proceder do judaísmo, como sobremaneira eu persegui a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, o que me separou antes de nascer, e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Sem atença, não considerei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Livro dos Salmos, Salmos capítulo 55. Que os traidores sejam destruídos. Ao mestre de canto, para instrumento de corda, salmo didático de Davi. Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração. Não te esconda a minha súplica. Atende-me e responde-me. Sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado. Por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio. Pois sobre mim lançam calamidade e furiosamente me hostilizam. Estremece-me no peito o coração. Terrores de morte me salteiam. Temor e tremor me sobrevêm. E o horror se apodera de mim. Então disse eu, que me dera asas como da pomba. Voaria e acharia pouso. Eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Dá-me a pressa em abrigar-me do vendaval e da procela. Destrói, Senhor, e confunde os seus conselhos, porque vejo violência e contenda na cidade. Dia e noite giram nas suas muralhas e muros adentro. Campeia a perversidade e a malícia. Há instrução no meio dela. Das suas praças não se apartam a opressão e o engano. Com efeito, não é inimigo que me afronta. Se o fosse, eu suportaria. Nem é o que me odeia quando se exalta contra mim, pois dele me esconderia. Mas és tu, homem, meu igual, meu companheiro, meu íntimo amigo. Junto andávamos, juntos entretíamos, íamos com multidão à casa de Deus. A morte os assalte e vivos desçam a cova. Porque há maldade nas suas moradas e no seu íntimo. Eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei. É Ele que ouvirá a minha voz. Livra minha alma em paz dos que me perseguem, pois são muitos contra mim. Deus ouvirá e lhe responderá. Ele que preside desde a eternidade, porque não há neles mudança nenhuma, e não teme a Deus. Tal homem estendeu as mãos contra os que tinham paz com ele. Corrompeu a sua aliança e sua boca era mais macia do que a manteiga. Porém no coração havia guerra, e suas palavras eram mais brandas que o azeite. Contudo eram espadas desembanhadas. Confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Tu, porém, ó Deus, os precipitarás à cova profunda. Homens sanguinários e fraudulentos não chegarão à metade de seus dias. Eu, todavia, confiarei em ti. Provérbios capítulo 23, versículo 4 e 5. Não te fatigues para ser rico. Não apliques nisso a tua inteligência. Porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada, pois certamente a riqueza fará para si asas, e como a águia que voa pelos céus.